Seguinte, Nutri, quais que são os antibióticos naturais e como consumir de maneira adequada, de maneira correta? Boa pergunta. Nós temos muitos alimentos aí na nossa cozinha, ou até alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia, que tem sim um poder fantástico aí de ser um antibiótico natural, contribuindo para muitas vezes ajudar em combate aí a patologias, mas também para ajudar a prevenir, ainda mais em tempos onde o clima varia bastante, as pessoas acabam tendo aí vários distúrbios, principalmente respiratórios, né? Gripes, resfriados. Então, que alimentos que podem estar contribuindo para ajudar, tá, nos sinais e sintomas e também ajudando aí a prevenir. Então vamos dar destaques para alguns, mas eu sempre digo que quem tem uma hortinha em casa com temperos naturais, ela vai ter uma farmácia. Uma farmácia natural, é claro, quem tem o hábito de fazer chás, de ter ervas medicinais em casa, também. Então, a maneira que a gente pode estar consumindo é na forma do alimento. Então, um tempero posso estar utilizando numa preparação, ou também na formas de chás. Então, vamos dar destaque, por exemplo, para o chá de equinácea, um antibiótico natural. Então, a equinácea é uma planta e você pode estar adquirindo esse chá nos celeiros, em lojas de produtos naturais ou mesmo em farmácias que vendam chás e consumindo na forma de chá. Então, o chá, lembrando que o chá medicinal precisa ser preparado em infusão. Então, você ferve a água, coloca ali para cada 250 ml de água, você coloca uma colher rasa de sopa do chá, não precisa fazer aquele chá forte, então é uma colher rasinha, é ali um punhadinho, coloca nessa água que ferveu, tampa, tá? Vai fazer ali infusão por 10 minutinhos, depois coa e pode estar consumindo. Então, lembrando aí 3 xícaras ao dia. Lembrando também que gestantes, lactantes não devem fazer uso de chás de plantas aí medicinais. Tem que ter cuidado, né? Não, a grande maioria não pode ser consumida. Um outro antibiótico natural aí que podemos dar um grande destaque para ele é o própolis, o extrato de própolis, que também você encontra em farmácias, em lojas de produtos naturais. Encontra inclusive em cápsulas também, encapsulado, para aquela pessoa que às vezes tem uma dificuldade em consumir. Mas eu sempre dou uma dica para consumir o própolis em chás, tá? Então, num chá morninho, por exemplo, à noite, colocar num chá de camomila, num chá de melissa, já vai ajudar no processo do sono e ele fica muito mais saboroso. De manhã cedo, em jejum, pela manhã você pode estar fazendo um chá, às vezes um chá de anis, um chá de gengibre, outro antibiótico natural aí, o gengibre, então você já concilia. Mas então vamos falar do própolis. O própolis ele é fantástico, ele tem uma ação antibacteriana. E o própolis, quando a gente compra o extrato, nós vamos encontrar ele na forma aquosa e na forma alcoólica. Então, para crianças, idosos, pessoas enfermas e gestantes, nós vamos estar utilizando sempre na forma aquosa e na quantidade certa. Então, se for para uma criança, vai ser menos gotinhas, tá? Para o adulto, a gente trabalha com uma quantidade um pouquinho maior, tá? Então sempre tem que ter orientação, tá? Para estar utilizando. Mas então, como eu falei, ele existe na forma alcoólica e na forma aquosa. Então, se for comprar, que vai estar utilizando, quem vai estar utilizando uma pessoa enferma, um idoso, uma criança, gestante, lactante, sempre na forma aquosa. E as demais pessoas poderiam estar utilizando ele na forma alcoólica, então fica a minha dica para que você coloque ele num chá
ou numa água morna, que ele vai ficar mais saboroso. Ou mesmo num suco verde, se você faz aí, ou não precisa ser exatamente um suco de couve, mas pode ser um suco aí que você bate um melão, um hortelã, você pode colocar as gotinhas lá, tá? Então, eu sempre falo assim, as pessoas às vezes elas têm dificuldade com o gosto, então eu falo, começa com menos gota. Então aí para um adulto, começa com 10 gotas, 20 gotas, então um adulto poderia estar consumindo aí tranquilamente 40 gotas por dia. Então se você colocar um chá no início da manhã e um chá à noite, 20 gotas em cada chá, você vai estar consumindo aí, né? Para criança, 5, 7 gotinhas, tá? Então nós falamos do própolis. Outro alimento muito interessante, com propriedades anti-inflamatórias excelentes, é o mel, o próprio mel, tá? O mel de abelha. Mas aí lembrando, crianças até com menos de 1 ano não devem consumir, e até 2 anos de idade também precisa ser consumido em menos quantidade. Pessoas portadoras de diabetes também precisa observar, tá, esse consumo. Mas o mel é fantástico para você estar adoçando também um chá e estar consumindo. E mesmo em salada, às vezes você pode fazer um molhinho ali para incrementar a sua salada e estar utilizando o mel. E é um alimento aí fantástico. O alho é muito interessante para a gente estar utilizando também, tá? Como um antibiótico natural. É claro que se a gente conseguir consumir ele da forma cru, ele vai, o próprio chá também dele, ele vai manter melhor as propriedades do que quando a gente frita ele lá e coloca no alimento, tá? Então ali a gente sempre vai ter perdas. O ideal quando a gente quer realmente utilizar ele para fins medicinais, que ele seja então na sua forma cru, seria a melhor opção. A cebola roxa, riquíssima em fitoquímicos importantes, então a gente pode estar utilizando ela também em chás, tá? Para resfriados, por exemplo, é bem interessante. A própria casca da cebola roxa, ela mantém mais propriedades ainda medicinais. A cúrcuma, né, o açafrão da terra, a gente pode dar um destaque para ele. Enfim, então esses são apenas alguns dos alimentos que nós estamos falando. E eu sempre falo assim, quando a gente consome o alimento, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele faz aí um processo natural de seleção, ele absorve aquilo que ele precisa, ele excreta aquilo que ele não precisa, tá? Diferente então de quando eu estou suplementando, por exemplo, eu vou suplementar uma vitamina, um mineral, é diferente. Então quanto mais rica for a nossa nutrição, a nossa alimentação, mais estaremos contribuindo para a nossa saúde, para a prevenção de doenças, sejam essas doenças oportunistas, né, essas bacterianas, virais, ou também aquelas doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Então aí a importância de se manter sempre uma boa nutrição. Então quando você tem uma boa nutrição, você diz que o seu remédio está no prato. Quem já não ouviu aquela célebre frase, né? Que o seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Tá aí a importância de termos hábitos saudáveis, tá? E manter esses hábitos ao longo de uma vida. O que eu faço hoje, as minhas escolhas alimentares, elas têm um impacto total, fundamental, a todo momento. As minhas escolhas alimentares, elas podem estar promovendo saúde ou promovendo doenças, tá? Então assim, que suas escolhas sejam as mais adequadas possíveis. Então, prato colorido, alimentos naturais. E voltando um pouquinho à questão dos chás, então o chá sempre lembrando, eu falei anteriormente do gengibre, então falei do chá, mas eu acabei não falando mais dele. Mas enfim, o gengibre, excelente, um antibiótico aí muito bom. Você pode estar utilizando ele na formas de chá, como eu falei. Como ele é uma raiz, a gente ferve por 10 minutinhos, tá? Ele
e então é diferente do processo de infusão. E também aí 3 xícaras por dia. Então os chás a gente tem que cuidar um pouquinho, sempre lembrando, então 250 ml 3 vezes ao dia, tá? Espero que eu tenha respondido essa pergunta e até a próxima. Muito obrigada!